Luffy é suéder, ayalela mesmo. Fiel é Deus, aleluia, amém? O nosso tema hoje é a falta de estabilização. Mas o que está na epígrafe de Tiago 3, é o tropeço nas palavras. É o que estaremos lendo até o versículo 12. E eu vou tecer meu comentário dentro desse legado de aprendizado, que é um tema que nos ensina ética, regra, fé, prática e conduta. Um dos temas que nos chama a atenção para uma orientação prática. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo, porque todos tropeçam em muitas palavras, em muitas coisas. E se alguém não tropeçar em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Ora, pois nós pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir o seu corpo. Vede que também as nau, que sendo tão grande, é levada por um impetuoso vento, e se viram com um pequeno leme, um bem pequeno leme, é que viram, o leme para onde quer a vontade daquele que a governa, a dirige. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede que, com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia, como nos dias atuais estamos vendo, né? A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua também é posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Infama o curso da natureza, que é inflamada pelo inferno. Pois toda a natureza, tanto de bestasfera como de ave, tanto de réptil, como de animais do mar, se amansa, e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. E é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal, veneno, né? Com ela bendizemos a Deus o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E de uma mesma boca procede bênção e maldição, infelizmente. Mas a exortação é essa: meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita-se uma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, podem também a figueira produzir azeitonas, ou a vide figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Tem que ter uma posição, direcionamento. Bom, conforme nós lemos o texto e entendemos, para a gente não criticar, mas está sempre falando, porque a língua não se converte, a mente às vezes se desestabiliza, e aí é que vem a ansiedade desestabilizadora, em atitude no falar, no agir, e pensar precipitadamente. Por isso julgamos, condenamos, sentenciamos, e não damos oportunidade de defesa.
Por isso há divergência nas opiniões por causa das nossas axiologia, argumentologia, né? Nós temos a nossa conceitologia. Por isso que é o ataque no falar, no pensar. Por isso que Jesus ele nos ensina exortativamente ao princípio ético de regra, fé, prática e conduta, de exemplo. Paulo diz que nós somos carta lida para o mundo. E Jesus nos manda ser tardio no falar, rápido no pensar, ser prudente como serpente, simples como pomba, não ser envolvido pela emoção, no agir precipitadamente. Por quê? A razão é o estabilizador do precipitado. Como é isso, pastor? Pois o ensino de Jesus é não julgar para não sermos julgados. Por quê? Se procuramos erro nos outros, às vezes estando nós errados, mais ainda, é por isso que o vírus da raiva se estabiliza e a competitividade atualiza, criando o desenfreamento, causando as invejas, guerras progressivas que se tornam-se o comentário. O que é o comentário? O comentário é a fofoca, né? Que diz que, pois um pouco de fermento leveda toda a massa, a má conversação, ela contamina, a palavra de Deus diz que não havendo maldizente cessarão as contendas, é como sem lenha o fogo se apaga. Aí vem a adaptações, aceitações de convivência ou rejeição. Nem sempre os reunidos que se reúnem estão unidos. Como é isso, pastor? Por quê? Querem ter razão ou se acha estar certo e ficando assim, errado aonde queremos falar e não ouvir. Por isso é que o ensinar e não aprender, pois essa acepção de pessoa ou coisa é redarguir. Como é isso? Aí viramos transgressores, o que é? Opositores com... Já esclareci que dentro das ações e atitude, pois a acusação sempre tem uma resposta. E o recriminar, como a gente pode usar a física quântica, na lei de Newton, toda ação sofre uma reação. E essa incompatibilidade de característica dentro dessa ação luciferiana, pois as nossas lutas não são contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Mas nós lutamos, o ataque desses espíritos dominadores do mal atuando imperativamente no ser humano. Em todas as áreas que vivemos, convivemos, estaremos nessa vulnerabilidade que está sórdida e opressão que faz a língua se desestabilizar, porque a Bíblia diz: vigiai e sede sóbrio, não vos embriagueis com vinho da contenda. E aí é que vem o espírito faccioso, os grupos criados por esta perturbação diabólica, que é o espírito da inveja, da hipocrisia, como já citei. Que a falta de sabedoria, a mansidão, a temperança, a longanimidade, mas a nossa irritabilidade é a causa para não haver a união, a comunhão, a aceitação e participação. Como Jesus disse a Pedro: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós.
Mas aí eu quero deixar uma conjectura, não uma defamação ou denigrir. Será que aonde sempre tem 2 ou 3 falando do nome de Jesus, vai haver esse Espírito Santo atuando? A Bíblia diz que os servos do diabo, os ministros do diabo, se transfiguram em anjos de luz. É por isso que eu sempre afirmo que temos que buscar o dom do discernimento para agir com o equilíbrio da sabedoria nesses confrontos, dentro dessa imperatividade luciferiana, que é que hoje tem gerenciado e predominado a humanidade e tem causado os impactos no físico, no psicológico. E conforme eu falei, para encerrar, para finalizar, para a gente ter uma compreensão bem esclarecida, aí vai dizer que nenhum homem pode dominar a língua. Mas quando buscamos o Espírito Santo, ele doutrina o nosso espírito. Porque a língua, ela está cheia de peçonha mortal, conforme nós lemos no texto, e eu fiz comentário. E com ela nós bendizemos a Deus, o Pai, mas na hora do vírus da raiva, da ira, da irritabilidade, quando não há, umas vezes, coinonia dentro daquilo que pensamos ou agimos, há essa irritação e nós amaldiçoamos os nossos irmãos, ou filho, pai, mãe, ou aquele que está próximo e nos constrangiu dentro da nossa axiologia, argumentologia e conceitologia. E aí queremos sempre estar na superioridade. Eu aprendi que Jesus disse que aquele que quer ser grande sirva, aquele que quer ser o maior seja o menor. Mas aí é tão difícil, né? Se te baterem numa face, lhe ofereça a outra. E na oração do Pai Nosso, a gente sempre sabe orar, né? Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, como veio, e o ensinamento é esse. Seja feita a tua vontade, assim na terra. Será que está sendo feita na terra? Foi feita através de Jesus, dando ensinamento que hoje temos que ter esse procedimento. Aí vem dizer, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será que isso na prática, a exerção, tem um domínio? Por quê? A exortação, como eu já disse, que diz que, porventura, pode se deitar numa mesma fonte de manancial, água doce e amargosa, água suja, água imunda, ainda que nós vemos aí a SEDAI tentando despoluir, né? Tornar ela pura, saudável, mas uma fonte limpa é limpa, uma fonte saudável. E vai fazer exortação que também não pode produzir a figueira, azeitona, nem a videira, figos. E nem tampouco uma fonte d'água salgada, doce, ela ter as mesmas características. Então tem que haver uma personalidade, tem que haver uma exemplificação, ou é água doce ou é água salgada. Ou você dá frutos bons ou fruto mau. Você tem que ter uma característica. Então, vamos vigiar, vamos ser sóbrios, porque quando Pedro dá essa instrução, ele aprendeu por essa imperatividade dessa ação luciferiana, porque ele se achava em condição, em posição, mas não aceitou a orientação corretiva para uma ação progressiva. Mas a palavra diz que quando Jesus exortou ele seria cirandado,
E para nós, Jesus disse que no mundo teremos aflição, mas que tivéssemos bom ânimo. O bom ânimo aí está em koinonia, de oração, leitura da palavra, para nos fortificar, nos fortalecendo, como diz o livro de Efésios, nos brindando, né? Porque os ataques luciferianos foi com a própria palavra que ele tentou persuadir e seduzir Jesus, mas com a própria palavra, Jesus também o rebateu, o combateu. E é por isso que devemos estar preparados para combater o bom combate, ser fiel até a morte e ser como Paulo falou, que ele guardou a carreira, ele terminou a carreira, ele exerceu a carreira, mas guardou a fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas acreditamos e esperamos convenientemente essa futuridade de promessa, que é o exemplo, que é o marco da história, antes de Cristo, depois de Cristo. Então não há como querer refutar esse legado celestial. Mas que fique essa mensagem nessa manhã, desse feriado do Dia dos Professores. Especificamente, eu preparei. Por quê? Professores, eles ensinam, mas nem todos querem aprender. Mas tem um professor que é cruel. É o mundo. O mundo ensina sem fazer excepcionalidade. Como o mundo ensina? É dentro do que a Bíblia diz. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. E às vezes, nem sempre você planta, mas você colhe, por também não escutar um adágio popular de ensinamento: me diga com quem andas que eu te direi quem és. Quem com porco se mistura, farelo come. Às vezes você pode até não praticar, mas você pode se levedar, como diz a palavra de Deus, se embriagar. Que a embriaguez não é ingerir a bebida alcoólica. A embriaguez aí que está falando é o ouvir e falar precipitadamente. Mas que Deus vos abençoe. E eu afirmo que Lefe é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Tenham todos um bom dia, um bom aprendizado. Que nós somos alunos, a vida é de aprendizado. E eu vou sempre afirmar que o sábio aprende com o erro dos outros, mas o inteligente tem que aprender com seus próprios erros. Que Deus os abençoe.